Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso Papo com o Empreendedor, onde nós trazemos aqui um empresário da vida real para contar um pouco da sua história, do que deu certo, do que deu errado, e sempre são grandes aprendizados. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou falar com a minha sócia aqui, Dona Thaís Cruz. Sim. Thaís, como que você está? Cara, eu tô muito feliz que você voltou de férias. Certo. É muito trabalho. Esse rapaz trabalha muito, gente. Deixou tudo comigo. Foi uma semana terrível. Mas tô feliz que você voltou de férias. Tô bem também, brincadeiras à parte, claro, mas tá tudo certo. Convidado de hoje muito especial pra gente. Eu acho que tem grandes coisas pra compartilhar. Eu acho que também pra agregar ao mercado também. Também concordo. Eu acompanho ele na internet faz um tempo. Não conhecia pessoalmente, né? Mas hoje a gente teve a oportunidade. É a oportunidade. A oportunidade, né, Thaís? Nas minhas longas férias de 5 dias, né, Thaís? Meu, é a terceira férias que ele tira nesse ano, gente. Eu acho que depois que abre o CNPJ, Aí tá muito bom, tá né? errado, É um não rei, tá? é um rei. É um rei, É um cara. rei, é um Pô, rei. praticamente um político. É isso. Pessoal, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vou falar aqui da nossa patrocinadora oficial, que é a Cashflow. Cashflow é um BPO financeiro para empresas que não estão com o financeiro tão organizado assim. Mas não é só um BPO para poder agendar pagamento, cobrar aquela nota que não recebeu ainda. E sim como você pensar financeiro, como você organizar o seu fluxo de caixa e tomar melhores decisões. E não só para a construção civil, né, Thaís? É isso aí, para todo empresário que tem um CNPJ mesmo, né? Todo mundo que tem a folha de pagamento vai precisar agora em novembro pagar, por exemplo, o 13º. Será que já provisionou esse 13º? Metade, pelo menos, ali para novembro? Pois é, vai chegar dezembro aí e falar, pô, tem que pagar o 13º, é só. Exato. Pô, o meu cliente não pagou, né? Deu ruim. Acontece, mas o ideal é que você planeje isso e com bom planejamento financeiro ajuda legal. E por incrível que pareça, tem muito empresário que às vezes não sabe quanto ganha. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, se sente um pouco perdido. Então, se você é uma dessas pessoas, procure a Cashflow, que com certeza pode te ajudar. O link vai estar em algum lugar da tela aqui ou na descrição do vídeo. É exatamente isso. Meus amigos, estamos aqui com o Lucas Moraes, que é nosso amigo, nosso cliente, engenheiro civil, empresário, palestrante e também mentor de outros profissionais da construção civil. Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast da Dona Cruz, meu amigo. Opa, é um prazer. Muito boa tarde aqui para vocês, para todo mundo que tá aí nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá que hoje vai ser um grande bate-papo e a gente vai interagir bastante aqui com muito aprendizado. Eu acho que faltou uma parte importante do currículo dele, que ele é carioca. De onde tu Carioca. é, cara? Carioca de Niterói. Niterói, Aí, raiz. ali em Niterói não é chamado de carioca, né? Ali é fluminense. Ah, tá. Tá salvo ali, então. Você é Pronto. Fluminense. Mas Mas, tem um o, sotaque. mas o sotaque, né? Só tem uma pontezinha ali separando. Morou lá? Niterói? Cresceu lá? Isso, morou lá? isso. Na verdade, tem 9 anos que eu moro aqui em São Paulo, né? E não deixou sotaque, cara. Não tem mais como. Não dá, não dá. Não dá. Tá enraizado, né? É. Pô, morar em São Paulo, não sei qual que é a tua vivência hoje. Eu sou nascida aqui, né? Crescida, dá pra ver pela cara sofrida, né? Que é morar em São Paulo. Tá gostando? Então, pra mim, que eu gosto do meu trabalho, que eu sou apaixonado, né, pelo que eu faço, tô gostando muito. Então, assim, acaba não sentindo aquela falta tanto do Rio de Janeiro. Então, eu tô ali muito empenhado, muito focado, né, em fazer o trabalho. E aí você acaba tendo reconhecimento por isso, né, que dá mais paixão pela sua profissão. E você começa a ter esse reconhecimento tanto financeiro quanto das pessoas, né, te vendo como referência. Então, estou bem focado em continuar ensinando, aprendendo, né, para ir transmitindo conhecimento e montando esse legado. Não, com certeza, cara. São Paulo é um polo para construção civil, né? E eu acho que quem tá aqui realmente sabe aproveitar muito bem, porque o mercado ele não leva desaforo, né? Assim como o dinheiro ele não leva desaforo, o mercado ele também não leva. Então, a partir do momento que você se propõe a realmente fazer o seu melhor ali, eu acho que o mercado ele vem devolvendo. Isso é muito importante. Exato. Vamos, só para contextualizar, Vamos lá. Lucas, é o seguinte. Nosso quadro aqui é o Papo com o Empreendedor. Então, é um papo com um empreendedor de verdade, né? Que está vivendo ali as coisas, está buscando conhecimento, crescimento, que erra, que aprende com erro, que erra de novo, porque não é perfeito.
E a intenção é que esse quadro ele incentive pessoas. Então, de repente, alguém que está lá no início, né, pensando se entra, se não entra, tá batendo cabeça, que acontece muito, para a gente incentivar. Então, fala primeiro, Lucas, para a gente entender um pouquinho da sua história do início, né? Você é engenheiro, o que que é? Como que você foi parar Isso. nessa área da construção Como civil, que né? veio parar em São Paulo também, né? Exatamente. Então, eu vim para São Paulo, na verdade, nem foi para trabalhar com engenharia civil. Então, eu estava no Rio de Janeiro, vim para trabalhar com comércio exterior, com a parte comercial, Uhum. né? E a empresa cresceu muito, a importadora onde eu trabalhava, ela precisou de uma reforma, e aí, como eu era engenheiro civil, né, trabalhava para essa importadora, eu fiz a reforma e coincidiu de ser na época de Natal, final de ano. Então teve a confraternização, chamou os clientes. Os clientes gostaram muito da reforma e perguntaram, né, quem é que tinha feito, né? E aí foram chegando a mim. E aí começou ali, isso foi em 2017, né? Eu já estava, foi no meu primeiro ano em São Paulo. E aí no final de 2017, os clientes dessa importadora começaram a me perguntar, me procurar, pegar meus contatos para que eu fizesse a loja, o apartamento, né? E aí Pô, teu chefe não deve ter parou ficado mais. chateado, hein? Exato, né? Eu expliquei no início, né? Tentei conciliar, né? Até que eu tive que ir para onde a paixão mandava mais, né? O tempo foi demandando cada vez mais. E aí foi aí que eu não sabia dizer não, né? A gente tem aquela síndrome do sim, né? Sim. Do bonzinho. E eu fui dizendo sim para tudo, fui pegando, não, tô jovem, tô novo, né? Vamos aproveitar as oportunidades. Então eu estava romantizando todo aquele espírito empreendedor, do empresário workaholic ali, né? Caraca, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. E eu Não tem tempo postava isso ruim, na vamos... internet e achava isso, pô, tô tirando onda, sou um cara trabalhador, né? E eu estava trabalhando da maneira errada, né? Então estava tudo centralizado, tudo concentrado em mim. Eu dizendo sim para tudo, podia ser um prédio, um galinheiro, um canil de cachorro, qualquer coisa. Eu dizia assim, apartamento, prédio, não estava nichando. Uhum. E aí fui dizendo sim, 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 até que o meu corpo pediu para parar, né? Então eu sofri um infarto há um ano atrás, né? Caraca. Qual que é a tua idade? Só pra... Hoje eu tô com 37. 36. E aí foi Nossa. um susto tremendo, né? Eu tava em casa assistindo Netflix num domingo à noite, nada de trabalho. E comecei a ter os sintomas de infarto, procurei, né, não me assustar e pensava que isso nunca poderia acontecer comigo. Né? Eu treino todo dia, como direitinho, né? Sou novo, Tava descansando, tava teoricamente. descansando, tô vendo filme. E aí Filme, dormi, filme ruim, hein? né? Piada. No dia seguinte acordei e fui para a obra. A dor persistiu, né? Fui parar no hospital e infartei. E naquele momento, na UTI, né, eu pensava que eu estava realmente partindo, né, aquela correria, maca, todo mundo injeta isso, faz aquilo, correria, bate porta, entra no elevador, ambulância. E eu bateu assim na cabeça, cara, tudo isso foi em vão. Né? Então, assim, eu trabalhei todos esses anos, né, dizendo sim para tudo, pegando todas as obras, não nichando, não me especializando. E a situação foi quando, mais ou menos? Isso foi ano passado, foi em Ano abril do passado. ano passado. Né? E aí acabou que, né, naquele momento na UTI, eu fui refletindo, né? Então eu tava chorando, orando, eu pensava que Passa um filme. ia morrer a qualquer momento. E depois que eu tava fora de perigo, mas ainda internado, né, fazendo cateterismo, né, vendo aqueles leitos, né, toda hora alguém morrendo, jovem, né, muitos infartos nessa idade em pessoas jovens. E aí eu fui refletindo assim, cara, eu não vou parar de trabalhar. Mas do jeito que eu tô fazendo tá errado. Tem alguma coisa errada. Não é possível que, para você ser bem-sucedido, você tem que se doar desse jeito. Eu tô fazendo alguma maneira muito burra de trabalhar. Né? E aí foi quando eu comecei a refletir, buscar mais conhecimento, palestras, estudos, eventos, livros, né? Me espelhar em outros empresários do meu setor que deram certo, identificar o que eles fizeram de certo, de errado. E comecei a criar isso como uma metodologia para mim. E comecei a inserir isso dentro da minha construtora. Né? Então, eu uso muito a analogia de uma escada, né? São degraus. Né? Na época, eu estava subindo tudo de maneira desordenada, né? Tudo sem processo, tudo centralizado em mim, eu que comprava,
eu que ia na loja, eu que fazia orçamento, eu que ia tomar cafezinho com o cliente, eu que fazia Pix sexta-feira. Então, tudo centralizado em mim, tudo sem processo, sem cultura, sem nada implementado. E no final, apesar de um faturamento alto, eu não via R$1, minha conta estava sempre no cheque especial. Caraca. Então, assim, eu tive Tá que sem aprender gestão, né? na marra, né, como o mercado de trabalho é feroz e se você der mole, você é devorado. Então, hoje, eu procuro ensinar outros engenheiros, arquitetos, profissionais da construção civil a se posicionarem na maneira digital, como uma maneira de captação de clientes. Exato. Ensino a estruturar a sua construtora no passo a passo, que é o sonho hoje. Todo mundo que se forma engenheiro pensa em ter o seu próprio negócio, a sua própria construtora, né? Então, ou o cara que já tem a construtora, mas estava como a minha, né, toda embaralhada, e aí eu ajudo a organizar. Então, eu criei, né, vários degraus que a gente começa esse passo a passo de maneira bem estruturada, segura, onde um, um empresário sozinho, ele já consegue montar a sua construtora de maneira saudável e bem estruturada até atingir o sucesso. Caraca, eu fico imaginando, dentro de um contexto de obra, existem, você falou aí alguns itens, né? Comercial, pagar, não sei o quê, mas existe dentro da obra ainda um gerenciamento que precisa ser feito, né? Porque tem uma equipe toda que precisa ser gerenciada lá, senão acabei aqui, vou embora, sextou, né? E também, você também trabalha com essa gestão de equipe, que eu acho que é o mais difícil hoje no mercado para as construtoras? Não, perfeito. Hoje em dia, apesar da gente ter a maioria dos profissionais da construção civil estudarem exatas, a gente lida muito mais com humanas do que exatas, Exato. né? O exatas ali é só na mesa do escritório, mas depois é cliente, treinar outros líderes, que é o diferencial hoje da nossa construtora, e tratar todos os colaboradores primeiro como humanos, né? Então, Ver o nome até dos porque caras. hoje em dia a escassez, né, é muito comentado, falado, mão de obra, é uma dor muito comum, né? E realmente, a cada ano, isso tem se tornado mais corriqueiro. E eu já projeto aqui, digo até mais, né? Para os próximos 5 anos, a gente vai estar sofrendo um colapso aí na construção civil. Ainda bem que a inovação tem vindo para a construção civil e está industrializando esses processos, né? Porque acabou sendo uma necessidade. A falta de mão de obra. Hoje, o brasileiro, né? O brasileiro, principalmente, ele não quer continuar trabalhando. O filho do pedreiro não quer continuar sendo pedreiro. O filho do pintor, a filha da costureira. Então, a gente está entrando nesse colapso aos poucos, né? A gente já está começando a trazer mão de obra da região norte, nordeste, de outros países, haitianos, angolanos, venezuelanos, Venezuelanos. né? E muitas vezes a gente tem que ensinar ainda a profissão, porque é a mão de obra disponível que se encontra no mercado. Então, a gente valoriza muito, né, o lado humano. A gente até convido todo mundo a visitar as minhas obras, a construtora, né, o espaço que a gente oferece, né, dando dignidade, né, evitando qualquer tipo de insalubridade e tratando todo mundo com respeito acima de tudo. Eu acho que às vezes também é o básico, né? Eu lembro que você fez um post comentando sobre o nome das pessoas, né? Exato. Então, ó, esse aqui não é o carpinteiro, não é o pedreiro, não. Esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, e você deu o nome ali às pessoas. Às O vezes é o respeito básico faz mesmo. total diferença. A pessoa se sentir humana, igual você falou. Cara, quando você chama, né, hoje eu tenho 120 colaboradores aproximadamente né, da linha de frente ali. E quando você chama eles pelo nome, cara, isso ali é um reconhecimento, é um valor que ele tem, que ele guarda aquilo, foi um presente para ele que ele ganhou o dia, né? E aí você oferecer um local para ele, um refeitório, uma coisa básica, né? Básico. Como a gente comentou, um mínimo, né? Mas você vê que é muito mais comum na obra, o cara tá sentado num tijolo, num saco de cimento, comendo a marmita. Ele tem ali a água da torneira, bebe direto na mangueira, né? Não tem um bebedouro com filtro, água gelada. Água gelada, Né? calor. Lá a gente oferece café 24 horas ali, né? Então tem a máquina de café, água gelada, banheiro limpo, né? A gente também implementou muito, né? Aí isso vai de treinamento e principalmente da cultura, que você tem que implementar dentro da sua construtora. Vai muito de treinamento, por exemplo, dos 5S. A gente foi implementando isso em treinamentos, né? Reforçando a cultura da empresa, né? Eu, no início, até vamos botar assim, ano passado, né? 2 anos atrás, mais ou menos,
Eu via cultura. Quando eu ouvia, nossa, todo mundo falando cultura, né? Bonitinho, diretrizes de cultura. Mas a maioria, e é o que acontece, a maioria dos profissionais que estão começando ou que já começaram, mas ainda estão pequenos, eles veem a cultura como algo muito grande, né? Muito distante. Ah, não, cultura é para quem tem mais de 100 funcionários, a quem já tem o processo todo rodando. Não, o meu é eu e mais uns 5, não tem que ter cultura. Não, ainda que seja só você. Então, assim, você tem que ter a cultura bem definida. Porque aí todos sabem para onde estão indo. Exato. Então, hoje, a gente pode perguntar para qualquer um dos 120 colaboradores lá, os pintores, né, o cara que fica varrendo, os empreiteiros, até fornecedores que nos atendem, eles conhecem ali, né, a nossa cultura. E a cultura bem estratégica, né, a cultura bem implementada é aquela que você que não é cobrada, né, na É só rotina, falada, colocada mas na a pessoa lousa, né? vê o resultado, né? É. Ela não é visível na rotina, mas ela é visível nos resultados. É o que acontece, é o que você faz quando ninguém tá olhando, né? Isso aí que é o Exato. principal, né? É. Dentro desse tema das pessoas, em relação a processos, você vê qual a maior dificuldade de implantar bons processos na construtora. Porque tem muita rotatividade, então, só tem 120 funcionários, mas tem construtora que às vezes toda semana sai um, entra outro. Para manter um processo rodando bem é muito difícil, né? Então, hoje a gente vê até manter esses 120 funcionários como uma maneira estratégica e a gente ainda tenta absorver mais funcionários de outras construtoras. A gente até utiliza isso como uma arma. Uma arma de, vamos botar assim, enfraquecer o nosso concorrente. Falando sem hipocrisia. Porque a mão de obra se tornou escassa e a gente oferecer o que a gente oferece não é toda a construtora que está oferecendo. Então a gente mantém ali um piso, né, acima do valor de mercado e oferece as condições. E o principal, o respeito. A gente trata eles sem diferença. Então eu sento junto com eles, danço, né, como churrasco. Então a gente procura Ganham sempre até estar. parabéns, né? Exato, né? Então, assim, isso ali é muito bom, isso ali é Uhum. muito gratificante. O Sim. maior presente foi aquilo. Então, assim, meus aniversários, né, são motivos de festa e você vê que realmente é real no olhar deles. Né? E quando a gente faz a mesma coisa, bota lá, né, aniversariantes do mês, então a gente valoriza muito o ser humano e isso se tornou uma arma pra gente meio que enfraquecer nosso concorrente. Então, outros concorrentes que estão ali próximo da região ficam sabendo, né, através dos nossos colaboradores, dos prestadores de serviço, né, e vão chegando pra gente e acaba que aí a gente vai ganhando mais agilidade, né, por ter mais mão de obra. Então, quando essa cultura está bem enraizada, bem implementada e com os processos definidos, né, tudo se torna, né, mais harmônico. Não preciso ficar cobrando, porque todo mundo sabe que tem que tirar. Se tiver um lixo ali, ele tira. Se tiver ali um material fora do lugar, ele tira. Então, desde os processos mais básicos até os processos maiores, né, que aí vai subindo esses degraus para a liderança. A construtora, ela está 100% funcionando, já não tem mais nada a ser implementada? Não. Ela está em constante evolução. Sempre. Né? Então, diariamente, semanalmente, a gente busca, né? A gente tem isso também como um valor, e aí volta para a cultura. Né? Uma das diretrizes de cultura, que é os valores na nossa empresa, é a busca por melhoria contínua. Então, a gente procura o que já está bom melhorar e o que está faltando que outra construtora, top 1 do Brasil, da Austrália, aí eu vou pesquisando, vou vendo quais são as melhores do mundo, para ver o que ela faz que eu não estou fazendo e eu tento adaptar, implementar. Então a gente fica até incomodado em ficar buscando melhoria contínua. E aí é um novo processo que vai surgindo. Mas hoje, graças a Deus, funciona como um reloginho, todas as engrenagens, né, girando, funcionando. E é isso que eu tento passar para quem está iniciando, que não é uma coisa para quem já está grande. Então, assim, para você que está começando agora, né, para você que está sozinho, com mais um sócio, só tem uma obrinha, uma reforma, já é possível você montar uma construtora para que você vá escalando, né, e torne uma construtora de sucesso. Comece Legal, pequeno e demais. pense grande, né? Isso aí. O McDonald's tinha uma loja só, sabia? Pois No é. começo. E nem era o dono da receita, né? E nem era, pô. Ele No não comprou início. do rapaz lá?
Era. Mas Era. comece pequeno, igual o Lucas falou, pense grande, que assim que todos chegam lá. O principal é você ter a fome. Você tem que ter a vontade. Né? Vontade e coragem. Porque riscos você vai correr. E se você quer estar onde poucos estão, algumas decisões você tem que tomar. E essas decisões são arriscadas, né? Acaba que se não tem risco, então não é uma coisa muito comum. Né? Uma coisa, e onde está o comum, né, não está sendo bem pago. Então você tem que começar, além da fome, né, dessa vontade, tem que também ter a coragem para tomar essas decisões. E para você ter coragem e segurança, você tem que ter aprendizado. Então você se espelhar em profissionais que já deram certo e conhecimento é um dos segredos para você atingir o sucesso. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado para não se tornar um obeso mental, né? Você lê muitos livros, vai em muitas palestras, vai em muitos eventos e você não coloca nada ali no seu negócio. Não coloca Você nada tá em só prática, né? gastando e você sabe muito, mas pouca prática. Então isso tem que tomar cuidado também. E daí eu já coloco uma pergunta aqui para você também, Lucas, do quê? Tem mercado, tem a construção civil, tem os colaboradores ali, mas também tem a figura principal, né? O sócio. O sócio também, às vezes, ele sabota a própria empresa, né? Com algumas atitudes, como você mesmo disse, de centralizar tudo isso. Cara, como que você vê? Porque você saiu de algo que era centralizado e depois soltou. Não foi assim fácil, né? Para tudo acontecer. O que teve que... Qual foram os principais passos ali para você? Obviamente que a virada de chave maior, né, foi que eu tive que parar, né? Só um infarto, né? Tá tudo Um bem. simples Obrigado, infarto, exato. Essa foi a principal virada de chave. E eu tenho até como um sabotador meu, né, o sabotador controlador. Então, assim, eu queria e eu tinha essa necessidade de ser muito centralizador. Porque se não fosse do meu jeito, eu via que dava errado. Mas, na verdade, eu que não tinha instruído de maneira correta. Né? Então, na minha cabeça, né, aquilo tinha que, para que saísse bem feito, tinha que passar por mim. Então, uma das maiores dificuldades foi a delegação. Então, esse processo de começar a delegar, né, foi uma coisa que foi trabalhada primeiro em mim. Né? Então, eu fui controlando. Primeiro, eu fui identificar, né, o que me sabotava. Né? Então, essa centralização, essa mania de querer deixar tudo bem organizado. E aí, quando, né, outra pessoa fazia não do jeito que eu queria fazer, né, eu já repudiava ela. Aqui não é Então, uma vírgula, né? Aqui é um ponto e vírgula. Tinha que estar exato. ponto e vírgula aqui. Então, assim, começou com a delegação. E aí, obviamente, eu fui vendo como, né, delegar de maneira correta. E também não foi aos poucos, né? Não fiz tudo ao mesmo tempo. Então, eu listei primeiro, num papel, né, no meu caderninho, todas as tarefas que eu fazia. Então, 30 tarefas que eu fazia. Né? E eu fui vendo quem eram meus potenciais líderes ali dentro e que eu poderia treinar, desenvolver e ir passando aos poucos essas tarefas e cada vez mais, né, eu ia eliminando isso da minha rotina e que eu usasse, né, esse meu tempo que eu estava, por exemplo, comprando cimento, carregando areia, botando no meu carro, né, para estar lá tomando um café com o cliente, né, reforçando ali um vínculo, um laço, né, para ver se eu pegava um outro serviço, uma indicação. Então eu poderia estar usando esse tempo para focar no crescimento da empresa e não fazendo, né, uma tarefa que de repente era simples. Então comecei assim. E é assim até que eu ensino também. Eu listo todas essas tarefas e aí eu vou passando ali 3 tarefas aqui pro fulano, mais 2 aqui e aos poucos eu vou treinando e muita coisa você tem que ir se desprendendo, tem que deixar dar autonomia. Né? E além do treinamento, você tem que dar essa autonomia pro seu liderado. E assustou um pouquinho na hora de fazer a lista? Com Assustou, tanta coisa que gente. você fazia. Essa lista, eu pensei que eu tinha acabado ela em 10 minutos, mas depois, nos próximos 3 dias, eu ainda estava Você vai Tem acrescentando. coisa nova sempre. Né? Eu Então, também faço isso. Também faço aquilo. exato. E hoje, essa lista ainda não acabou, não. Então, hoje, eu ainda fico procurando, né? Volta e meia, eu tô aqui, caramba, isso aqui eu ainda tô fazendo. Isso aqui... E tá me demandando muito tempo. Ou tá ali na minha cabeça. Então, isso aqui eu tenho ainda que eu tenho que delegar, tenho que arrumar alguém para fazer isso aqui. Porque eu podia estar lá naquele evento, ou lá naquele lugar, fechando, podia estar fazendo um treinamento com a minha equipe.
Tem que ser contínuo, né? Exato. Porque vira e mexe, você tá fazendo alguma coisa que não precisaria mesmo. Isso é. Dono do CNPJ é isso, né? Isso Precisa fazer isso? mesmo. Não, pode deixar que eu faça, é rapidinho. Não, calma, não é assim. Tem que pensar Isso diferente. mesmo. Muito legal que você falou do crescimento, né? Eu acho que uma das formas para crescer é poder abrir um pouco a cabeça, sentar para aprender com outras pessoas que já chegaram em um nível maior que você. E uma das formas de fazer isso eu vejo que são os eventos. Tem algumas pessoas que vejo que tem um pouco de receio de ir ainda, né? De conhecer, assim. Eu vejo que você está em bastante evento, tem o seu evento que fez recentemente também. E você acha que é um bom caminho, de repente, o cara que está começando agora, começar a frequentar eventos, não só em São Paulo, mas outros estados também? E você acha que o cara que ele tem que ir e se ele tem que tomar algum cuidado nesses eventos? Qual que é a principal coisa, assim? Vamos lá. Os eventos eu vejo como um diferencial muito grande, principalmente para quem quer se posicionar no digital. Hoje em dia, né, larga na frente quem está sabendo se posicionar no digital. Tem muita gente pior que você que está ganhando muito mais que você. Então, assim, tem engenheiros que sabem muito menos tecnicamente do que eu e que estão faturando muito. E isso em todos os setores. O parecer ser é... O parecer ser, hoje, é muito bem remunerado. Né? As pessoas compram muito isso ainda. Né? Então, tem um dado que 92% das pessoas têm esse receio do julgamento de se posicionar digitalmente, de falar, abrir uma câmera e falar com naturalidade. Porque ficam pensando assim, cara, o que vão pensar de mim? Pô, fulano vai falar, ai, blogueirinho, né? E aí 8% estão se comunicando e estão bem-sucedidos. Então, assim, esses 8% já aprenderam qual é a regra do jogo. E acaba que esses 92% viram consumidores desses 8%. Né? Então, assim, você se posicionar digitalmente já não é mais uma opção, mas... uma opção. Já é uma necessidade se você quer ser bem-sucedido, né? Se você tem fome em crescimento, você tem que posicionar digitalmente, né? Instagram, outras redes aí. Eu falo que a minha primeira profissão não é mais engenheiro civil. Então, hoje, eu não sou mais engenheiro civil. Eu não estou ali vestido de bota, né? Hoje, minha primeira profissão é vendedor. Minha segunda profissão é digital influencer. Minha terceira, aí sim, é o engenheiro civil, né? Que eu participo ainda de algumas decisões, algumas ideias na obra. Mas as palestras, os eventos, servem para justamente você aprender com tanto o que deu errado com aquele profissional e você não cair naquele mesmo buraco, como também, né, perguntar, indagar como que ele chegou naquele lugar ou como ele conquistou aquela conquista e você também conseguir absorver e implementar para você, né, no seu nicho. Então eu vejo isso como um diferencial hoje em dia e é uma coisa, né, é básico até, já não é mais uma opção. Exato. E é uma das vias mais movimentadas do mundo, né? Para você hoje que tem bons clientes, você hoje consegue vender pela sua entrega. Legal, também, Sim, né? sim. Pela sua entrega. Mas como que você atinge novos mercados? E daí já fica também uma pergunta para você, né? Se você vai pegar um mentorado hoje que está de repente começando, que tem um cliente só, acho que você já teve, né? Já partiu daquele princípio de depender de um cliente só e aí o cliente não fecha mais. Então, o lado bom para quem só tem um cliente é que ele consegue dedicar muito mais tempo, mais foco, mais pressão, mais energia para ele estudar e começar a se posicionar no digital, né? Começar a ver um brand para ele, né? Começar a estudar. Obviamente, quando você só tem um cliente, tudo é muito centralizado em você. Até porque não dá para você sair contratando engenheiro, técnico de segurança do trabalho, se você só tem um cliente. Mal você consegue se manter. Então, o que eu faria se eu tivesse só um cliente, como eu já tive, né, e que eu não fiz no passado, é pôr pressão ali no Instagram, Reels, TikTok, começar a gerar autoridade, segurança, porque já é o primeiro passo para você passar essa mensagem. Então, assim, e aí você bater ali o papo com o cliente, né? Você buscar estar mais próximo do cliente. Como que eu fiz quando eu só tinha um cliente? Eu buscava sentar em mesas que eu não conseguia. Então, eu via onde o meu cliente estava,
né? Então, assim, poxa, eu já mapeava quem eu queria. Então, desde me matricular em aula de tênis, alugar quadra e me matricular em academia onde o cliente ia. Então, assim, tem várias maneiras de acesso de maneira inteligente, estratégica, que você consegue acessar esses clientes, né? E se posicionando, né? No Instagram, né? Nas redes sociais. Você passa essa segurança quando ele for te pesquisar, quando você for se apresentar. Né? Ah, eu sou engenheiro. Aqui, ó, me segue lá, tal, me dá aqui seu contato, né? Você está ali revezando com um cara na academia, o cara é um potencial cliente seu. Ele vai construir ou tem alguém que vai construir. Né? Isso aí, obviamente, quando a gente está sendo indicado, né? Que a indicação já é uma forma de captação de cliente que já ganha, né, Validado, um né? grande passo. Né? Mas a prospecção fria, né, tem que ser pondo pressão ali na rede social. Isso aí. Engraçado você falar. Desculpa te cortar. Eu falo muito, né? Eu Eu sei. tô voltando hoje de férias, né, Thaís? Tá relaxado, tá tranquilo. Eu tô pilhada Tudo aqui, bem, meu. tudo bem. Amém. Eu tava respondendo um cliente que chegou de alguma indicação. Não lembro agora de quem era. E realmente ele pediu. Me passa seu Instagram, o Instagram da sua empresa. Tem? Tipo, pra validar. E a gente, aí eu Exato. passei, ele falou, pô, legal, vou marcar um papo. Então, tipo, antes de marcar o papo, ele pegou a indicação, chegou, então ele viu ali, pô, você existe, você tá falando lá mesmo. Aham. Se você falar besteira lá, vão te cobrar, é exatamente isso que tá lá público. Então aí ele deu teoricamente, uma chance, né? Por Não, isso ajuda muito, porque além dele te validar, ali ele já vê que você é bom, né? Então, assim, calma aí, o cara tá assim, tá ensinando, tá fazendo isso, ele te vê como essa autoridade. Alguém que ensina, né? Que é um mestre, então ele já vê que é um cara muito bom. Então, ele fica mais seguro, vê que você não vai dar, de repente, um calote, vai sumir, porque você já tá virando uma figura, vamos botar, pública, né? Uma mini celebridade. Mas você já tem uma imagem a zelar, a tomar conta. Exato. Então, assim, e acontece assim com os meus clientes. Um cliente lá de Mangaratiba, de uma casa que eu tô fazendo, né? Ele me validou, né? A gente não se conheceu pessoalmente até fechar o negócio. Foi tudo por contato telefônico com a secretária dele. E aí a secretária me encontrou no Instagram e passou para ele. Foi quando ele teve segurança de fechar comigo. Né? Então, assim, não, aqui o cara é bom. Então, né, acaba sendo um motivo de status também. Quando o cliente te contrata e você é bem posicionado digitalmente, acaba sendo um status positivo para o cliente te ter como o engenheiro, o arquiteto da construção dele. O relacionamento ele se inicia muito antes da primeira conversa. Acho que no final das contas é isso, porque a gente já teve alguns casos no escritório que as pessoas vão acompanhando a gente tanto no Instagram da Thaís quanto aqui no canal do YouTube. Assiste um vídeo, assiste outro, aí tem um podcast. Aí quando o cara vem falar com a gente, ele meio que já conhece a gente, já tem essa segurança. Tá íntimo já, né? É, Já falou, vi um vídeo. oi Pedro, tudo bem? Ô Felipão, aquele episódio foi bom, hein? Exato. Mas é bem diferente. E um dos erros que eu vejo as pessoas, não que seja um erro, mas uma coisa que as pessoas falam muito em relação ao marketing digital é qual é o melhor canal para se posicionar? É o Instagram. Instagram, Google, pô, tem um site, mas quando você tem uma boa estrutura, eu acho que acaba ajudando também, né? Sim. Obviamente, você tem um site. Tudo isso aí são maneiras de te validar. Calma aí, deixa eu ver se realmente é verdade. Instagram. Calma aí, deixa eu entrar no site dessa construtora. Deixa eu ver se ele tem. As avaliações do Google, como é que tá? Isso. Então, assim, são várias maneiras, vários canais de validação. Mas hoje, pensando em rede, né, em expandir, né, a que mais você é pulverizado, né, eu vejo como o Instagram. Então, assim, eu tenho um cliente que já me seguia há 2 anos, eu nem sabia. E o cara é aquilo que vocês falaram, né? O cara já me seguia, já tinha aquele desejo, né? Se um dia eu fizer obra, eu vou entrar em contato com ele, mas o cara nunca nem tinha mandado mensagem. Né? E aí, quando ele realmente foi construir, né? Eu comecei a fazer a apresentação, ele, não precisa, eu já te conheço, já te sigo, tem 2 anos. E eu já sei como é que funciona, já vi, eu quero que seja você. Então, assim, acaba que eu não consigo atender, né? E graças a Deus isso acontece. E infelizmente eu não consigo atender. Quase que diariamente tem pedidos, né, de alguém para te contratar. Ah, você constrói aqui em Goiás,
eu tenho aqui, você faz uma reforma, você constrói em Florianópolis. Então, assim, você é chamado por todos os lugares do Brasil, né, de pessoas que desejam né, te contratar, né? E tanto que outra maneira de você de você captar cliente é você não ficar se vendendo toda hora. Então, assim, no meu Instagram, em nenhum momento eu falo assim, ó, você precisa de uma construtora boa, não sei o que, tal, me chama aqui. Nunca fiz isso. Então, isso aí é uma forma também do seu posicionamento de gerar autoridade, de gerar que você, né, tá em escassez. Você não precisa de obra e, graças a Deus, hoje a gente está autossuficiente, né, tá em crescente expansão, né, desde 2022, quando a gente abriu o CNPJ, né? Antigamente eu estava trabalhando tudo no CPF. Então, ano após ano, os faturamentos, né, foram aumentando, né, e a gente está vendo aí com bons olhos os próximos anos. Não, é exatamente isso. E para você, meu querido contador, que não acredita no que o Lucas está falando, a captação da LS Moraes foi exatamente assim. Eu estava na mesa desse jovem aqui, Isso. estava na mesa lá, conversando despretensiosamente. Não fui lá falar para ele, olha, aqui é contabilidade. Não. Tinha um Kainan, né? Nossa, Isso. um beijo, Kainan. Kainan apresentou, falou, olha, isso aqui é contabilidade, contabilidade. Lucas falou, meu, essa é a minha dor aqui, eu não quero mais passar por isso, vamos conversar. E aí chegou na cruz. Então, esteja em bons lugares. Para você que é construtor, esse método é muito validado, porque você realmente consegue estar onde seu cliente está. Né? E nada como uma conversa de mesa ali, para você não precisa necessariamente vender, mas você se apresenta. E aí, nessa apresentação, você tem uma oportunidade. Né? E falando um pouco das obras que você entrega, Lucas. Não são obras muito comuns, né? Você faz algumas obras ali no centro de São Paulo. Tem algum diferencial dessas obras? Sim. Né, em primeiro lugar, né, eu sou um apaixonado por inovação. E a inovação entrou na minha vida como na construção civil através de uma necessidade, de uma dor. Né, eu fiz, como vários outros profissionais já fizeram, cometer erros de orçamento. Né, então eu tive um erro de orçamento que eu calculei um prédio, um andar a menos. Passei o orçamento e eu vi que tinha cobrado, sei lá, 5 andares e o prédio tinha 6 andares. E aí eu comecei a buscar na inovação, né? Porque a inovação, quando ela vem para a construção civil ou para qualquer outro setor, ela vem para suprir essa dor, né? Seja para melhorar a sua velocidade, sua agilidade, seja para tornar uma coisa mais resistente, né? Um produto mais resistente, ou para custear, deixar aquilo mais barato, né? Ou até mesmo sustentável. Né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar e aumentou minha busca cessante por como eu posso substituir isso, como é que eu posso economizar nisso e manter a qualidade para o meu cliente. Então eu tinha que tornar minha obra mais rápida, porque aí eu pago menos mão de obra. Eu tinha que tornar minha obra mais barata e manter a qualidade. No final eu consegui, né, manter minha obra sustentável, rápida, no custo certo, né? Eu tive até algumas economias. Então, começou principalmente por conta da inovação. E aí, quando o cliente, né, quando eu me apresento para o cliente, né, e mostro os métodos construtivos hoje no mercado, né, o cliente hoje está muito ali, né? Tijolo, cimento, ferro. Desde E que aí, o mundo é mundo, sempre foi assim, né? sempre, Por não. que E aí você inventar começa a moda? apresentar outros produtos mais resistentes, mas ele ainda fala, não, isso aqui é fraco, não serve. Né? Você fala do light wall, né? O steel frame, né? E Acho que deve vir aquela historinha dos 3 porquinhos, né? Da isso, automática. exatamente. E aí acaba que ele vê isso como, não, o tradicional é o que funciona, é o que serve, é o que vai durar 200 anos. Né? E aí cabe também a você a mostrar, né, não convencer a todo custo, mas mostrar, né, que ele tem opções que você, além de gerar economia para ele, ele vai ter um empreendimento dele entregue em menos Mais tempo, rápido. mantendo uma qualidade de repente até superior, né? E aí eu consigo passar e transmitir essa segurança para os meus clientes e consigo colocar em prática, né, toda a minha criatividade, todas as minhas experiências de inovação na construção civil, né? Então eu mesclo estrutura mista, né? Eu consigo colocar massas poliméricas e paredes de placa cimentícia. Então, eu consigo misturar a estrutura tradicional,
né? Tornando uma estrutura híbrida, mista, né? E chamar, né, a atenção por conta no nicho ali, no setor que eu chamo a atenção por conta da velocidade. E tem sido um grande diferencial para o meu perfil de cliente. Né? Porque hoje a maior dor deles lá eles não têm carência. Quando ele aluga, né, ele não tem carência, ou quando ele compra, né, ele tá ali, ó, caramba, vai construir um prédio, vou ficar 1 ano para começar a me rentabilizar. Então, assim, comprei o prédio ou o terreno, né, ainda vou gastar o dobro para construir, e aí até aquele ROI voltar para mim. Então, quanto mais rápido, né, mais dinheiro no bolso você está colocando no cliente. E quanto melhores soluções construtivas você apresentar para o seu cliente, ele também consegue diminuir esse custo de obra. Então, acaba que a inovação, né, ela é muito bem-vinda quando você sabe apresentar de maneira clara para o seu cliente. Um dia para eles sem venda já é um dia perdido mesmo. Eu acho que não só na construção civil, mas em diversos setores, isso é uma grande questão, né? Por mais que você seja bom, qual é a dica que você daria para você poder agregar mais valor ao seu cliente e demonstrar isso para ele? Porque às vezes vai ser bom pro cara, mas tem uma linha que você precisa elevar o nível de consciência dele. Porque às vezes o cara nem sabe que precisa daquilo. Então, a maneira mais fácil de você gerar percepção de geração de valor para o cliente é você se colocar no lugar do cliente. Então, assim, tem cada cliente, né? Tem vários perfis de cliente. E a partir do momento que você começa a se ver em perspectiva, olhando e entendendo as dores daquele perfil de cliente, né? E vendo realmente qual a necessidade dele, o que ele quer. Calma aí, ele está querendo algo mais barato. Então, pô, de repente, aquele custo que ele ia ter não ia ter tanto impacto visual e ia ter um custo financeiro muito alto. Então, você começa a buscar servir e não vender. Né? A partir do momento que você se coloca na perspectiva de cliente. Né? Então, você entende ali qual é a dor dele, você já entendeu o que ele quer, e você começa, com ele, ajudar ele a solucionar, né? E buscar ideias para que ele consiga fazer o empreendimento, a reforma, dentro do orçamento. Acaba que a maior dor desse perfil de cliente, né, é sempre tentar colocar ali dentro do orçamento. Então, para a gente aumentar esse nível de consciência do cliente e também ele ver que você está gerando valor, é isso. Você começar a observar a partir dos olhares do cliente, né, detalhes simples, até coisas que talvez ele nem viu. Né? E isso eu falo isso nas palestras, porque eu vivo muito isso com os meus clientes. Então, é assim, eu vou tomar um chá, um café com um cliente, eu vejo lá uma manchinha de infiltração, né, uma lâmpada apagada. E aí eu já falo assim, ó, né, muitas vezes o cliente mora perto, ou o escritório desse cliente é perto de uma obra, eu vou lá e falo, ó, amanhã vai vir um cara aqui, vai trocar, vai fazer isso ali, vai dar um retoque. E ele vê que eu tô ali me importando, né, uma coisa que às vezes ele nem reparou, nem viu. Mas aquilo ali já gerou valor, né, gera aquele sentimento também de reciprocidade. Então, aquela sensação do cliente é também um dos valores da nossa construtora. Né? Aquele over-delivery, né? É o encantamento. Você sempre buscar entregar para o cliente para que ele tenha uma percepção, um entendimento assim, caramba, eu estou recebendo mais do que eu paguei. Eu estou recebendo muito por isso até. Pô, eu estou gostando desse atendimento. Então, tem sido muito importante você se colocar em perspectiva. Né? Começar a não querer vender a todo custo, mas sim buscar como melhor servir o seu cliente. E aí vai uma linha muito tênue entre servir, né, e o atendimento. Né? O atendimento e posicionamento. Hoje, quando as pessoas falam posicionamento, não, tem que saber se posicionar com o cliente. Parece que Tem que ser um cara tem que ser pouco duro. Teve Né? um rapaz, desculpa te cortar, mas foi recentemente no escritório. Aí ele comentou. Falou, pô, eu fiz uma obra. Aí nessa obra o pessoal começou a encostar a cadeira e manchou a pintura. Aí o cara me chamou. Uma vez. Aí depois de uma semana de novo. Aí queimou uma lâmpada. Aí o cara me chamou pra trocar. Então, teoricamente, não é papel da construtora fazer uma manutenção. A
A manutenção ela vai acontecer porque o imóvel, com o tempo, ele vai... Mas como que você poderia falar, né? Porque se é um cara muito duro também não dá. Não, se vira aí, problema seu, não é assim. Então, isso aí não pode se tornar para você uma obrigação. Você não pode fazer tudo pelo dinheiro. Uhum. Cara, você vai fazer uma coisa ali que vai te custar R$100, R$200, né? E você vai cobrar, às vezes, por isso, o cara que fechou uma obra contigo de 5 milhões, você vai cobrar uma lâmpada de R$150, né? O cara vai até te ver como uma coisa assim, um cara meio mesquinho. Então, e ter esse olhar com essa sensibilidade também, às vezes eu não deixo nem meu cliente me chamar, né? Obviamente, quando ele, né, anteontem, né, choveu pra caramba, ventou, né? E aí teve telha voando e tal, e eu procurei prestar um atendimento, né, atendendo o cliente, né, por serviços que nem foram meus, mas eu procurei, né, mandar alguém para que pudesse fazer o serviço. E você tem que ver isso também como uma maneira de estar sempre sendo lembrado pelo cliente, né? Então, ele te chamou porque você fez, né? Mas numa próxima roda de amigos ali, ele também vai lembrar do seu nome para te indicar para alguém, né? Para comentar de maneira positiva, né? Então, eu peço muito feedback para os meus clientes também, tanto feedbacks de pontos positivos quanto de pontos negativos, né? Ou então, assim, o que eu preciso melhorar? Onde foi que você sentiu que eu poderia melhorar meu atendimento? Né? Para que você possa ir corrigindo também em atendimentos futuros. Mas uma coisa que eu fico hoje, né, batendo muito é isso, é o posicionamento, porque muita gente está confundindo o posicionamento com arrogância, né, e o atendimento com ser muito bonzinho, né, ser muito prestativo. Então tem esse equilíbrio. Então, aí, nesse sentido, para você não ficar muito onerado, porque toda hora vai surgir uma manutenção lá para ser feita, como que você age financeiramente falando? Porque hoje é 150, mais 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000. Aí nessa hora entra o posicionamento. Né? Uma coisa é você fazer, né, de maneira esporádica, ou a melhor é quando ele nem pede. E quando você também vê, né, o potencial no cliente de uma recorrência, de uma indicação. É um cliente que você também desenvolveu um relacionamento. Né? E é muito fácil você desenvolver um relacionamento com um cliente que te contrata para fazer uma obra de 1, 2 anos. Então, ali durante 1, 2 anos, você vai ter que estar. Né? Então, é uma oportunidade de você estar se mostrando, mostrando sua honestidade, sua confiança, sua transparência, desenvolvendo ali até também uma amizade, né? E tá ali em mais círculos de relacionamento. Mas, obviamente, aí entra aquele fator, né? De não dizer sim para tudo. Aí o posicionamento também é válido. Você tem que ver esse equilíbrio, até onde você está sendo muito bonzinho e até onde você está sendo... você está agregando, está servindo o cliente. Quando é uma coisa que para você não vai te custar nada, né? Você está servindo um cliente, eu não vejo como oneração. Eu vejo até como um investimento. Aí você deixa ele para entre aspas, um CAC, né? Isso. Você mantém ele ali perto e tal. Deixa próximo. Tá investindo no relacionamento e no final das contas tudo são pessoas. Você vê como se fosse alguém da sua família, um amigo, realmente um amigo. Né? Então, assim, eu sou médico, você é um amigo meu e tá precisando ali, eu tô prestando um serviço, não vou te cobrar por isso. Então, assim, é até onde vai o seu limite também né, para que você não seja essa pessoa muito prestativa, aquilo que vai te prejudicar. Né? Então, não pode ultrapassar essa linha. Tem que ser ali naquele limite que para você não vai te custar nada. Você vai servir, né, e para a pessoa vai ser de grande valia. É uma linha bem complicada. Né? Tem que ter esse equilíbrio bem... Porque tem gente que vai ser assim, construiu aqui meu imóvel, beleza, constrói na minha casa, gratuita agora, né? Já fez aqui meu de 5 milhões, agora vai lá e constrói minha casa, né? Então tá tudo certo. Você faz residencial também, não? Faço residencial também. Hoje acabou que a gente ficou muito especializado no corporativo, né, edifícios, na verticalização, né, mas a gente está até abrindo novamente um braço para o residencial alto padrão, né, atacar a galera lá de Alphaville, Arujá. E a gente já começou, né,
lá em Mangaratiba, no condomínio do Neymar, da Virgínia. A gente está fazendo uma mansão lá bem bacana de estrutura metálica. Eu tenho Legal. postado às vezes ali, tá no finalzinho, mais uns 15, 20 dias a gente está entregando toda a estrutura. E tá dando, uma obra que tá dando muito orgulho de fazer. Mangaratiba é fácil de visitar, né, Lucas? Isso, Pô, né? Ali, tranquilo. muito bom. Cara, falando de posicionamento, antes da gente começar aqui o nosso papo, a gente estava falando sobre como você conseguiu crescer ali na região pelo posicionamento que você teve com as suas obras. Não sei se, de repente, um tapume, se vestimenta. Como que foi esse processo? Então, a gente bate muito na parte de posicionamento digital, né? Bate muito na identidade visual. Então, a gente identificou que no mercado de trabalho a gente é constantemente comparado com outros profissionais, com outras construtoras. E a gente precisa demonstrar, enquanto a gente não é conhecido pelo cliente, o nosso diferencial. Então, inicialmente, onde eu posso ser comparado, que é visualmente do lado de fora da minha obra, eu tenho que apresentar, né, um padrão superior aos meus concorrentes. Então, eu faço desde a apresentação do meu tapume até a padronização dos meus colaboradores, todos uniformizados, né, EPIs, equipamentos novos, a parte também de segurança. Então, a gente começa... E a parte de limpeza e organização. Então, quando, né, um cliente está pensando em construir e ele está ali com 3 opções e nos conhece, ele acaba ignorando as outras opções por conta dessa geração de valor que a gente está, né, impactando visualmente. Então, assim, hoje a gente investe consideravelmente no tapume, por exemplo. Ali é um outdoor da sua construtora. É o cartão de visita. Então, eu sou chato na limpeza do tapume, a identificação, as placas, projeto, cronograma. Eu quero deixar tudo ali com o máximo de informação. Por mais que até o cliente não vá ali na obra, e eu sou questionado por isso. Cara, mas por que você está fazendo isso? E aí eu explico, né? Tem que explicar isso. Hoje não mais preciso explicar porque todo mundo está entendendo. Então, está tendo concretagem hoje lá. E o caminhão, né, acaba respingando ali de cimento, de concreto. E eu já vi hoje lá a galera limpando, né? Então, a limpeza, a organização, tapume, né, as proteções, o escritório, o refeitório, né, a área ali de lazer, né, uma mesinha, a galera joga um dominó no almoço, um baralho. Então ele vê aquilo tudo limpo, organizado, tapumado, né, tela fachadeira, todo mundo com capacete da mesma cor, né, uniforme. Então ali ele vê, ó, aqui tem ordem, aqui tem zelo, né? Se eles estão fazendo assim, eles vão zelar pelo meu patrimônio, meu bem também. E aí acaba ali, quando você é comparado, né, você tem que buscar como sair na frente. Mas isso é uma percepção que, por mais que a gente esteja aqui explicando que parece tudo muito lindo, a maioria discorda. A maioria assim, cara, por que você vai gastar tanto? Né? Então, assim, hoje eu gasto 15, 20 mil em um tapume. Né? E tem gente que gasta 2, 3 mil. Né? Aí você vê lá porta de armário com madeirite rosa, verde, e aí um pedaço de telha, né? E aí aquilo ali, ó, você placa. bota a placa da sua construtora. Tá sendo feito por... Pois é bom saber, né, quem tá fazendo. É que não tem um intangível aí no meio, né? Então, na maioria dos casos, a pessoa pensa, pô, vai gastar 20 mil, é 20 mil a menos de lucro. É 20 mil que ia pro meu bolso. Pro meu bolso. Mas lá na frente... Aí eu fechei a obra de 10 milhões que ele não fechou. Exatamente. Porque o cara de 10 milhões que te contratou viu o seu zelo. Essa é a diferença. Exato, porque o cara de 10 milhões não vai contratar aquele tapume ali, né? Telha, aí é aquilo, o cara pode até ser uma construtora melhor do que eu, mas não soube se posicionar, se apresentar, né? E aí a gente volta àquela questão do posicionamento, né? A sua apresentação. Então, assim, conforme eu vou subindo os pavimentos, né? Ao redor, eu vou colocando ali lonas, né? As lonas que elas servem até como guarda-corpo de proteção. E tá lá, Moraes Engenharia, construção com propósito, construindo, né? E aí eu coloco lá Instagram, QR Code, número. Então eu vou fazendo da minha obra um outdoor gigante que vai crescendo e todo mundo ali hoje, né? O cara vai no Mercadão, ele tá vendo lá minha logo gigante.
Então, assim, eu tenho Exato. uma oportunidade de ter um auditor gratuito, né? E quanto você pagaria para ter isso? Então, assim, eu vejo como grande oportunidade de você se posicionar como construtor e como profissional. Passar essa imagem para o cliente, né? Que você tem essa preocupação, esse zelo. Aqui os políticos não nos ouçam, né? Porque vai querer taxar agora as coisas. Eu tava pensando nisso. Quando você abre uma loja, você coloca lá um nome, aí tem uma taxa, né? Exato. Aí já Verdade. só faltava essa. Agora não. Tem Tô o vendo essa tapume, placa. taxa de tapume. Exato. Agora Tô vendo que pronto. seu guarda-corpo tem uma imagem aí. Vamos taxar esse Não guarda-corpo aí. pode. Não, e olha só que curioso. Eu já fui procurado por comerciantes ali da região para colocar ali, tipo, eu queria financiar, patrocinar a sua lona que você coloca lá em cima. Ele Para viu o que eu valor, né? colocasse a logo dele ali também. Ele viu o valor. Então, Vou mandar nossa logo pra você, tá? manda lá que eu coloco lá Inclusive. parceiros. Pô, legal demais. A gente tava falando um tempo atrás sobre uma construção. Não sei se era um retrofit que você fez lá do Mercadão. Não sei se Uhum. também se pode falar, senão eu corto agora, mas era algo muito detalhista. Né? E como são essas obras que você tem que fazer no detalhe? Porque não é você que tá lá. Você vendeu algo que precisa ser entregue e tal. Tem uma parte da cultura de você passar para aquela galera, mas, cara, é um patrimônio histórico, né? Você mexer ali com o Mercadão, não sei se é um patrimônio histórico, mas Uhum. tem uma dificuldade maior ali nesse tipo de obra do que numa obra comum, né? O que você vê aí? Ali, realmente, como eu tô ali na região central, né, ao redor do Mercadão, acabou que a construtora foi ventilada lá na direção do Mercadão e começamos a fazer parte do retrofit do Mercadão de São Paulo. Foi uma das obras de maiores desafios, né? Porque aí tem vários órgãos, né? Com Defat, com Presp, SP Regula. E aí é tudo novidade. Então, a maneira que você coloca um tijolo já é diferente de como você coloca um tijolo num prédio. Né? A tinta é diferente, a maneira como você vai pintar é diferente, o reboco é diferente. Então, assim, ali eu tive que reaprender tudo que eu sabia da construção civil. E aí, obviamente, a gente acabou, né, contratando uma arquiteta, né, que era especializada, né, e poderia nos orientar para que a gente aprendesse. E aí é aquilo, né? Então é ter humildade, buscar conhecimento, buscar profissionais competentes quando você sabe, né, que não sabe tudo e começar absorvendo e procurar, perguntar, né? Hoje nós temos essa CAT, né, como diferencial, né, que é de restauro de patrimônios tombados, né? A obra do Mercadão a gente já não faz mais parte. Hoje nós estamos fazendo uma outra obra que é a primeira prefeitura de Cubatão, né? A gente está fazendo a reforma lá da sede, da fachada, né? A gente já está caminhando para o último mês, né? Mas é um mercado que ele é pouco explorado, ele é muito necessitado, né? Porque com o passar dos anos agora, né? A gente já está chegando aí a 200, 150 anos, 100 anos das construções, né? Que estão precisando de manutenção e são poucos profissionais habilitados capazes de fazer essa reforma, essa restauração de maneira tão real quanto, né, há 200, 100 anos atrás. Pô, legal, fica aí também um mercado, né? Pra quem quer se especializar, de repente, começa a vender isso. É um diferencial. É um diferencial e que as construções estão carentes, né? Porque tem poucos profissionais e acaba que também os profissionais que tem, né, por ser algo muito detalhista, né, acabam não optando muito ou oneram muito os seus orçamentos. Tem que precificar bem. Show de bola, gente. Indo para uma outra vertente aqui, você que tem alguns anos de experiência na construção civil, já passou por diversas obras, né? Como é que você vê o mercado da incorporação imobiliária? É um mercado que eu sempre ouvi falar, né? E eu vi assim, não, se você é construtor, você tá deixando de ganhar 10 vezes mais por não ser um incorporador. Né? Se você tá ganhando 10 milhões com incorporador, você ia ganhar 100 milhões. Então, eu sempre fiquei, né, aquela coisa assim, ouvindo, e eu falei, não, eu tô muito bem onde eu tô. Né? Mas vou estudar sobre isso. E agora, pro ano que vem, a gente vai fazer a nossa primeira incorporação própria, né, não bancária. Vai ser uma incorporação com investidores, né, cotas, onde a gente vai procurar ali vender
uma unidade para cada investidor a preço de custo. Então, tá em vias de começar esse lançamento aí para o início de 2026. Né? E aí, né, tô com bastante expectativa, bem animado, né, com esse novo desafio. É isso, lembrando que ele não tá fazendo uma venda de cotas aqui, tá só explicando, tá? CVM, por favor. Pera aí, você O vê. mercado tá- Vamos com calma, O né? negócio tá feio aí fora, viu? Estão fazendo muita besteira com a captação de investidor, então cabe a gente Sim. também explicar aqui que é só uma explicação, né? Fique calmo, por Cuidado favor. com a magnífica aí. É, exato. E para iniciar a incorporação, tem diversas formas, né? Alguns convidados passaram por aqui, a gente teve algumas pessoas que falaram de Jeric. O Jeric é muito bom, mas é multifamiliar, né? Então, geralmente o caminho, pelo que a gente vê no mercado, então o cara que tem ali faz reforma, começa a incorporar, faz primeiro um residencial, faz uma casa. Só que o problema da casa é que não tem o Jeric, porque é uma casa só. Aí o cara vai lá na Caixa, o Banco Inter, faz um CPF. Aí vai no financiamento terreno mais construção. Mas acho que esse é o caminho, né? Acho que vai ser o caminho, sim. O Jeric é uma boa linha, né? A gente vai estruturar legal para vocês também, mas eu acho que é importante você ter uma visão de futuro. Como vocês começam agora, com uma visão de entrega, principalmente, né? Porque tem gente que tá só vendendo, não tá entregando. Então, tem que ter uma visão de entrega. Entrega primeiro. Cara, redes sociais, você já vai saber o que fazer. Então, posicionar muito bem ali, começar um nome forte e é isso. Porque aí, realmente, eu acho que é onde tá bem o lucro ali. Tem números muito absurdos que a gente vê, né? Que são bem... Às vezes parece até mentira, né? Se a gente não estivesse vendo ali mesmo, acho que seria bem difícil de acreditar. Mas são números reais. No nosso dia a dia, a gente tem contato com muitas pessoas de incorporação imobiliária, então a gente vê muitos estudos de viabilidade. Sim. Então, vê o quanto é, terreno, custo de obra. Fala, cara, você tá colocando aqui. No final tá dando isso aqui? Não, é isso aí mesmo. Parece até bizarro. É por isso que a gente também tem um cuidado muito grande com os dados também, porque, cara, cada coisa que a gente vê o número de todo mundo, né? Então, a gente precisa realmente zelar e também não abrir, assim. Eu consigo dar para você opções do que eu tô vendo. Eu não consigo dar um número exato das Nem coisas nomes, que né? estão ali, nem nomes, porque também foge um pouco do... Exato. Foge pouco não, né? Foge do sigilo necessário, Foge da né? ética. Da confiança que a gente tem. Então, que você navegue por esses mares, que seja bem lucrativo para você, que vai ser bem maneiro. Vai ter lá LS Moraes. Conte conosco, será um prazer. Não, será... É aquilo que que eu já falei aqui já até em off, né? A gente vai abrir a SPE, tudo, né? Pra gente iniciar. E outra coisa que eu falo também é de não sair atacando, né? A galera nichar muito. Então, assim, ó, a gente tá aqui falando sobre construtora, e aí o cara que tá começando, eu vou fazer isso, aí eu vou abrir uma construtora, eu vou tirar meu Jeric, vou fazer uma incorporação pela Caixa, eu vou fazer uma incorporação para investidores, e aí o cara não tá se focando. Eu vou fazer residencial, vou fazer escritório. Tenho 50 obras. Falou, meu amigo, vai com calma. Exato. E aí é aquilo, acaba que você é especialista em quê? Em nada e não faz nada muito bem feito. Né? Então, no início, você nichar bem o seu negócio, né, para que você se consolide e tenha ali um porto seguro, né, onde você é bom, tem destaque, é muito importante. Né? Assim como vocês, né, que são uma contabilidade nichada, né, especializada, né, podem atender outras empresas de diversos ramos, né, mas vocês, por terem essa expertise, né, esse know-how em construtoras, acaba sendo um grande diferencial. Sim. É uma coisa você pulverizar aquilo, né, e ser somente mais uma contabilidade. Né? Então eu vejo vocês como um grande diferencial por terem essa expertise, né, por vocês terem nichado esse setor, né, na construção civil. E aí, para os engenheiros, né, é a mesma coisa. Para o arquiteto é a mesma coisa. Né? Começa nichando o seu cliente ali. Quanto mais nichado, mais profundo você está falando com esse cliente. Mais individualizado ele está sentindo aquela palavra para ele. Né? E aí é mais fácil, né, desse lead cair para você. E você... Porque ele está vendo ali, pô, ele está atendendo, né, assim como a gente bateu um papo inicialmente, né, ele conhece a minha dor. Exato. Né? Ele já passou por isso, ele sabe do que eu estou falando. Né? Então é aquilo. Quer ser bom em uma coisa? Vê uma dor que você soube responder, soube resolver, né? Criou uma metodologia, uma técnica,
uma mentalidade para que você tenha resolvido isso de maneira prática e que deu certo para você, né? E ataca nisso, né? Vê o que deu certo, ataca nisso. E aí, a partir desse porto seguro que você tem, né? Que tá te rentabilizando, que você é reconhecido, que você é bom, né? Começar a ir expandindo esses braços, né? Para incorporação, para Jeric, né? Então, eu falo muito assim, cara, não vai com muita sede ao pote, né? Dando tiro para todos os lados, né? Vamos focar, dar tiro em um e colocar pressão, né? Ter intensidade naquilo e, Entrega bem. né, ficar bem naquilo. No final das Nossa. contas, quanto mais você nicha, mais você ajuda de verdade o seu cliente. Sim. Chega uma hora que você começa a mostrar pra ele coisa que ele nem sabe que não sabe. Exato. O cara nunca ouviu falar, fala, não, ó, tem esse caminho. Como que funciona? É assim, assim, assim. É isso mesmo. Esse é o diferencial do especialista, né, Thaís? Exatamente. Falou tudo. Lucas, encaminhando pro nosso final aqui, tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer. Pensa no Lucas lá de 2017, Uhum. quando veio para São Paulo. O que você falaria para ele com a cabeça de hoje, cara? Com toda essa vivência que você teve em obra agora, o que você poderia falar? Cara, o Lucas de 2017 não se via ganhando, né? Não se via conquistado 10% do que o Lucas de hoje conquistou. Então, mesmo apesar de eu ter um nível de consciência alto de onde eu queria chegar, eu não me via, né, onde eu estou hoje, né? Então, assim, eu via assim, eu com mais minha esposa, a gente ganhando 15, 20 mil, né, eu trabalhando numa construtora, vai estar ótimo, né? Dá para viver, dá para comprar ali um carrinho e tal, e tá legal, né? E conforme eu fui conquistando e fui vendo no que eu era bom, no que eu gostava, né? Eu fui vendo que eu poderia ir galgando mais. E eu diria para esse Lucas de 2017 para ele manter a fé nele, né? Continuar tendo bastante coragem, né? Manter essa garra, força, fé, né? Fé principalmente em Deus, depois nas suas decisões e continuar com esse espírito, né? De transparência, buscando sempre servir primeiro, e para não ter ansiedade, que o caminho, né? As sementes iam germinar. E cuide do coração, né? Isso Eu mesmo. falaria, né, Lucas? Eu Cuida aí um poderia. pouquinho. Pois é, gente. Eu poderia também falar isso. Cara, não vai. Assim, né, tem aquele tiro, né, dos 100 metros. Né? Eu quis correr 5 quilômetros no tiro, né? Não deu. Mas afinal você tinha algum problema já? Não, foi só. Nada. Caraca, tava estressadão Super mesmo. saudável, direitinho. E realmente muita coisa acumulando. Né? Acaba não dormindo, acaba não comendo bem. O corpo responde, né? Né? Não tem Acaba jeito. perdendo noite, quando perde noite. Isso, e aí vai acumulando aquele estresse, né? Eu tava vendo o filme, mas já assim, ó, com a cabeça, ela não desligava, né? Eu pensando assim, cara, que amanhã eu tenho que fazer isso, vou passar na obra Max, vou comprar isso, tal, depois eu vou na outra obra, tal. E o filme Aí, rolando ali, puf. você achando que tava descansando, né? Não tava. E na verdade a cabeça não desligava. Então, Lucas de 17. Calma, Ia né? falar, Vai com cara, calma. tira o pé do freio. Mas, por um lado, eu tento sempre ver a parte positiva de Exato. tudo que acontece na vida. Eu vejo tudo como um propósito, né? Talvez se eu não tivesse parado naquele momento, a parada poderia ter sido pior, definitiva. E eu vejo que tudo tem um propósito, né? Então, aquilo ali me serviu. Fui obrigado a desenvolver novas metodologias para conseguir trabalhar, né, tendo resultados maiores. Então, assim, como eu posso trabalhar menos, de maneira inteligente e faturando mais, né? Que é o que todo mundo hoje busca, né? Ter tempo. Talvez se não tivesse acontecido, você ainda ia estar aqui, né? Centralizado. E Exatamente. tentando E resolver tudo. fingindo que estava, né, tudo bonito, tudo lindo, não faturando, né, tão bem quanto uma empresa que está estruturada, sabe delegar, né, sabe tratar os seus liderados e seus colaboradores com respeito, com o ser humano. Né? Então a gente vê que todo esse processo vale a pena. Né? Antigamente eu via tudo isso só como custo. Né? Exato. Não, caramba, vou ter que contratar isso. Não, tá faltando para mim, como é que eu vou contratar? É uma visão.
Cara, chegando ao fim desse processo, tem muita gente que eu acho que vai se interessar pela sua mentoria, não? Opa, bacana. Dá uma dica aí, Já pode arrasta direcionar. pra cima. Direto pra Tem câmera o aí. QR Code aqui. Bota o QR Code, bota Você desconto. chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, meu amigo. Oxi. Curte o vídeo, Não, comenta aí, se inscreve no canal. pô. Segue o Lucas no Instagram, Lucas por favor. Simas. Isso. Vamos E lá. aí, manda seu pitch aí pra galera. Vamos lá. Que você quer. Pra você não infartar, entra. Boa. Já dá Clica arrastado pra Pronto, cima, não né? tem como. Né? Calma aí, pô, vou infartar ou vou comprar a mentoria do cara? Hoje é muito interessante, eu não vou nem falar em valores, mas é muito interessante a maneira como a gente garante o resultado para o nosso mentorado. Então, o mentorado hoje ele paga só 50%, né? A gente oferece lá o plano de mentoria, né? As aulas, duração. E ele, naquele momento, ele paga só 50%. Os outros 50%, ele só vai pagar quando a gente mesmo já tiver dado o resultado para ele. Então, é um retorno garantido. Eu só vou receber se você tiver resultado, né? Então, a gente tem várias obras que hoje meus mentorados, eles estão, né, fazendo. Então, assim, em 2, 3 meses, esse retorno já volta para o cliente de maneira 5, 7 vezes mais, né? Aí ele já faz os outros 50%, né? Mas o principal, ele vai me contratar, né? Ele te contrata. Cara, se você for dividir pelo mês, ele vai te contratar pelo valor de um estagiário. Então, assim, você vai ter o Lucas Simas. Cadê os efeitos? Vou colocar. Pelo preço de um estagiário na sua construtora. Então, acaba que eu faço, né? Como eu gosto muito de ensinar, acaba que a minha mentoria em grupo virou uma mentoria individual, né? Então, tem o grupo e ainda vou ali no privado, né? Alguém tirando uma dúvida. Eu busco, cara, aqui, melhora a sua placa. Aqui, eu vou fazer um desenho aqui na sua placa, assim, faz isso. Na placa de obra mesmo. Aqui, ó, padroniza, bota todo mundo com a mesma cor do capacete. Então, assim, alguns toques básicos que já fazem muita diferença, né? E principalmente também, assim, cara, relata aí o seu dia, começa, não quer mostrar seu rosto, vai mostrando ali, ó, pô, hoje eu tô instalando essa porta, tô fazendo assim, você sabia dessa fechadura, você sabia como é que coloca uma dobradiça? Então, assim, tem muita gente que tá precisando, tá querendo aprender com o que você sabe, né? Eu falo muitas vezes, cara, seu dia deve ser incrível, né? Se estivesse sendo filmado, relatado, né? Olha o quanto o quanto você pode ensinar, né? Mas você não está mostrando isso, né? Quebrar esse medo do julgamento. Então a gente trabalha em todos esses setores, né? Desde a parte de inteligência emocional, mentalidade, ele começar a se enxergar primeiro, né? Com o valor, que não adianta você aumentar a perspectiva de valor do seu cliente se você não se vê valorizado. Exato. Então você tem que começar primeiro em você. Se você não vai comprar, quem vai comprar, né? Eu falo muito isso. Cara, pô, eu vou investir no meu escritório. Ah, não, vou botar só um carpetinho. Não, cara, o cliente ele vai notar que você mesmo tem pena de se investir. Então, assim, se o dono tem pena de investir nele mesmo, quem dirá eu, né, que sou o cliente. Então, o cliente, ele vê para onde o dinheiro dele tá indo. Calma aí, ó, meu escritório é assim e tal. Tem que ser, né, bem apresentável. Aí a gente vai até para pro lado pessoal. Cara, barba, cabelo, unha, perfume. Você vai encontrar com o cliente, pô, você, né, vai apresentável, né, passa um perfume. Então, desde dessas coisas básicas, a gente vai falando, né, parece coisa básica, óbvio, desnecessária, mas a soma, né, dessas mudanças fazem uma grande diferença. Com certeza. E você quer crescer pela entrega, né? Diferente de alguns do mercado que quer só a grana do curso. Então, acho que a entrega ela é válida. O maior valor, a sua maior remuneração tem que ser o impacto positivo na vida das pessoas, né? Você receber um feedback do quanto você mudou aquela vida, né? A vida da família daquela pessoa, né? Acaba sendo... você se enche daquela gratidão, né? Você vê que está realmente transbordando. Né? E isso, né? Nem tudo é pelo dinheiro, né? Então, isso, você saber que você impactou positivamente, você mudou o curso, o futuro daquela família, não tem preço que pague. Exatamente. E para quem tem uma turma rolando, tô sabendo já, não dá mais para entrar nessa turma. Quem quer saber dos próximos passos aí, o que você manda? A gente vai começar a fazer um link de... Pode fazer lista de direto aqui. espera. Na 2 aqui, ó. Direto aqui na 2. Na Manda dois, direto, então. no olho daquele bolota. Nosso próximo evento vai acontecer em novembro. A Thaís está convidada lá a passar. Tem muito conhecimento de contabilidade que eu mesmo, né, tenho essa carência.
né? Sim. E tem muita carência nesse setor também, né? A galera se precificando, né, errado, de maneira não emite nota, Exato. enfim. Então, em novembro, a gente vai colocar aí uma lista de espera, vou colocar lá nos stories, Boa. que já tem alguns interessados, tem muita gente também que não pôde estar presencialmente nos eventos, né, e pediram ingresso para assistir uma lista de transmissão. Então, acompanha aí, @LucasSimas, que a gente vai colocar lá um link com uma lista de espera para as próximas turmas e para os próximos eventos. Nosso vendedor barra blogueiro barra arquiteto lá, arquiteto não, engenheiro lá por último, tá, gente? Por último. Mas é bem legal as redes lá do Lucas, sigam lá, porque é bem interessante de assistir. Você já vê muito padrão por lá, né? Então já dá para tirar uma boa ideia do que precisa ser feito. Claro, se você está acompanhado de uma mentoria, você já encurta o caminho, né? Das coisas que precisam ser feitas. Você compra tempo. Essa é a aí. verdade. Que valor. Não é isso sobre como, é sobre quem, gente. Quem pode te ajudar a chegar mais rápido, né? Isso mesmo. Isso aí. É isso aí. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Como o Felipe bem disse aqui, se você ainda não está inscrito no nosso canal, pelo amor de já, se inscreva no canal, né? Todo mês temos aqui um papo com o empreendedor. O Lucas está aqui contribuindo. Tem outros empreendedores que também contribuíram para o seu crescimento e de forma gratuita. A única coisa que você pode fazer Gratuito isso? gratuito, você acredita? Nossa senhora. Pois é, cobrar uma taxa. Mas você pode se inscrever gratuitamente também. E aí o Instagram, não, o YouTube vai começar a divulgar muito mais isso e vai agregar muito mais pessoas. Então, vai lá, faça o seu papel e também nos siga nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição. Vou colocar o Instagram do Lucas também para você que quer segui-lo e entrar nessa lista de espera aí, porque acho que até eu vou entrar lá. Estamos juntos. Tá sendo mentorada de todos os lados, gente. É isso, tá bom? É isso? É isso, Lucas. Foi um prazer. Prazer demais. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa. Prazer foi meu, né? Tô aberto aí a convites futuros, né? E agradecer vocês pela parceria, né? A recepção, né? E sempre a amizade. Obrigado isso, a vocês. cara. Já temos que marcar um próximo já no lançamento do próximo empreendimento, hein? Combinado. Valeu demais, gente. Um abraço e tchau. Obrigado, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. E